Olá, Espírito Santo, sejam bem-vindos ao programa Mundo Business desse domingo, aqui direto dos encontros Folha Business. O maior evento empresarial do Espírito Santo reuniu diversas lideranças políticas e empresariais para debater o futuro do estado e do país. Nós vamos conversar com quem realmente faz a roda da economia girar. Olha aí. A agenda de digitalização do sistema financeiro e modernização da economia que o presidente do Banco Central do Brasil implementou com Pix e Open Banking é reconhecida em todo o mundo. E esse foi um dos temas que Roberto Campos Neto tratou com os empresários capixabas no encontro Folha Business. Eu me lembro numa apresentação, logo quando eu entrei no Banco Central, eu gostava muito de estudar o tema de tecnologia. Eu coloquei um slide, na época todo mundo estava preocupado, relação de fintech com banco e tal, e que a fintech ia ser disruptiva e tal. E eu dizia, não, eu acho que isso aí já está meio no passado, né? E eu mostrava um gráficozinho, tinha uma conexão de 3 coisas: mensageria, conteúdo e pagamento. E eu dizia, essa é a grande corrida do ouro do mundo atualmente, né? E as pessoas olhavam, questionavam, acho que não entendiam muito e parecia uma conversa meio lunática. Mas, basicamente, quando eu olhava aquilo e quando a gente estava pensando nisso, a gente pensava o seguinte: se eu tenho a mensageria, o pagamento e o conteúdo, se eu pensar num ciclo de venda de produtos, o que eu tenho? Eu tenho o anúncio do produto, a venda do produto, o pagamento do produto, e eu sei o que o cliente achou do produto, porque eu tenho algoritmos que conseguem interpretar as mensagens que o cliente está passando sobre aquele produto. Isso é uma quantidade de dados extraordinário, né? Não existe nada parecido. É disruptivo para qualquer banco, qualquer sistema financeiro, e vale muito mais do que qualquer ataque que qualquer fintech possa fazer em qualquer banco. Então, eu tinha esse gráfico e dizia, essa eu acho que é a grande corrida do ouro. E aí, o que a gente começou a ver, então? Na Índia, a Google queria fazer o Google Chat. No Brasil, o WhatsApp queria fazer o WhatsApp Pay. A gente vê o PayPal num movimento muito parecido. Então, todo mundo querendo atingir, né, essa conexão dessas 3 coisas, né? E as Big Techs, obviamente, como uma oligarquia muito grande de dados, avançando nisso. Então, isso a gente vê que é uma realidade hoje, né? Está acontecendo. Cada vez mais você sente que essa corrida do ouro está se intensificando, né? E aí, de novo, por que isso é importante? Porque a capacidade de produzir esses dados todos é o que vai ser disruptivo para a indústria. Capacidade de produzir e organizar dados. O nosso mundo financeiro é um mundo de informação assimétrica. Então, se eu tenho mais informação sobre você, eu sei o produto que eu vou vender, como que eu vou vender. Então, isso era muito importante. Para você atingir agilidade no mundo de informação assimétrica, é preciso você ter um método de pagamento com o mínimo de fricção possível. Então, quando eu falo que o Pix está conectado com o Open Bank, às vezes as pessoas falam, não, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Quando a gente desenhou isso lá atrás, tudo se encontrava lá na frente. O Pix se encontra com o Open Banking, que se encontra com a moeda digital, nesse mundo novo, mais digitalizado. Porque o grande negócio daqui para frente vai ser a monetização, empresas que consigam oferecer monetização de dados das pessoas para que elas possam ter vantagem dos dados que elas produzem, né? Então, eu tenho conversado com várias empresas no Silicon Valley e em outros lugares. Tem vários projetos hoje de empresa que basicamente está dizendo para você o seguinte: esses dados que existem sobre você são muito valiosos. Eles são seus, você não captura o valor deles hoje. E essa disrupção dessa monetização de dados, eu acho que é um grande fenômeno. E por isso que o Open Banking é tão importante. Porque o Open Banking é um instrumento, ele tem 2 grandes dimensões. Uma é você, dono dos seus dados, vai poder usar os seus dados para ter melhores produtos e a preços, mais produtos sob medida e a preços melhores. Por outro lado, né, você também vai ter uma possibilidade de comparar preços quando você estiver procurando algum produto. Então, de um lado, você tem seus dados, consegue ter mais cotações de preços, por outro lado, tem um método comparativo mais organizado. Na verdade, a gente não fala mais de Open Bank, a gente fala de Open Finance, porque a gente entende que já transbordou o mundo de banco há algum tempo, né? A gente vê que seguradoras, a parte de previdência privada, nós temos, inclusive, um projeto que a gente vai começar a conversar com o ministro da Saúde para fazer um Open Health. Hoje, a indústria de intermediação de plano de saúde
é uma indústria bilionária, que é um custo de fricção muito grande. Então, na verdade, a gente tenta, né, abaixar o custo de fricção com inovação tecnológica. E aí, se eu puder falar só um pouquinho sobre o Pix, eu sei que acabou o tempo aqui, porque o Pix, as pessoas falam, não, o Pix está aí, agora o Pix já é uma ferramenta, já existe. O Pix nem começou ainda, né? Quando a gente pensa o que era o Pix, quando a gente planejou lá atrás, eu diria que a gente tem 5% do Pix hoje. Só. O Pix é uma plataforma muito mais potente do que tem aí, né? O Pix, na verdade, ele vai se traduzir em algum momento na identidade digital das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem novas funcionalidades, né, que estão programadas para acontecer. Se eu puder gastar 2 minutos explicando uma que eu acho que é muito interessante, que é essa ideia de smart outsourcing, né? Como é que eu posso pegar uma coisa hoje que tem um custo tangível, que é até um serviço bom às vezes, mas tem um custo tangível, como é que eu posso pegar isso e transformar em benefício para todo mundo a custo baixo, com tecnologia? Então, eu posso usar vários exemplos aqui também, mas vou usar um só, que eu não tenho muito tempo. Então, vamos usar o novo que vai sair agora, que é o Pix Saque e o Pix Troco. O que é o Pix Saque e o Pix Troco? A gente tem hoje centenas de cidades no Brasil que não tem agência bancária, não tem ATM e talvez tenha algum movimento financeiro nas lotéricas. Mas, em grande parte, as pessoas pegam uma van para ir para uma outra cidade para pegar dinheiro. Quando a gente pensa hoje numa loja, né, a loja gostaria de ter o cliente na boca do caixa. Tanto é que elas brigam para fazer a renovação dos pagamentos de cartão de telefone pré-pago. Então, tem valor para a loja ter um cliente na boca do caixa, né? E também para a loja hoje, principalmente nesses mercadinhos, nessas redes no interior, quando você fica com muito dinheiro no caixa, é um custo enorme. O custo de transporte de numerário chega a ser 10% do custo de um mercadinho ou de um circuito de lojas no interior. Então, primeiro, eu pagaria para ter uma pessoa na boca do caixa e depois, o custo de ter muito dinheiro no caixa, para mim, é ruim. Por outro lado, a pessoa não tem acesso, né, a um ATM, não tem acesso a um... Então, o que é o Pix Saque e o Pix Troco? Basicamente, ele faz com que qualquer loja, em qualquer lugar do Brasil que tem uma caixa registradora, vai virar um ATM. Então, se eu for no mercadinho, quiser tomar uma cerveja, ou num bar, tomar uma cerveja de R$10, e eu quiser pagar 20, eu recebo R$10 em troco, eu posso ir na lojinha do lado, ou numa feirinha que só aceite dinheiro e pagar. Então, isso faz com que o volume de dinheiro circule muito mais rápido. Então, na verdade, eu peguei um bem tangível, que é um ATM, que é uma máquina, que é de ferro, que tem que alugar um espaço, que tem um custo, que tem que ter alguém colocando dinheiro lá, porque o dinheiro não cai naturalmente. Você tem que ter seguro, tem que ter alguém que faça vigilância e tal. E tem um custo, e esse custo é repassado para as pessoas. Eu estou tirando esse tangível e oferecendo um intangível, que vai oferecer exatamente o mesmo serviço a custo zero, porque é de graça para todo mundo. Isso vai ter o mesmo efeito, por exemplo, que o Pix teve. Hoje, tem vários modelos de negócio que são viáveis por causa do Pix. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo de uma senhora que fabricava máscara, e ela falou, olha, se não fosse o Pix, eu não poderia ter meu negócio, porque o meu ticket é muito baixinho e eu não tenho como pagar por ticket. Então, como o Pix é de graça para todo mundo, você acaba fazendo isso circular. E quando a gente olha o volume de negócios, né, as pessoas diziam, não, o Pix vai substituir o boleto, substituir a TED. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, no final, o volume de negócio sobe muito. Isso tem acontecido. Não é só a substituição, o volume de negócio cresceu. Quando você diminui o custo de fricção na economia, o custo de intermediação, o volume sobe, a eficiência aumenta e novos modelos de negócio são gerados. Bom, agora aqui com o Vitor Casagrande, que é Head de Growth da Apex Partners e responsável aqui pela organização do Encontro Folha Business. Vitor, como é que você analisa aí os encontros até agora? A gente voltou a essa série de encontros, né, Ricardo? Você acompanha esse projeto desde o início, como líder dessas iniciativas que a gente tem feito. No ano passado a gente organizou 2 eventos e eu acho que a gente em 2 semanas conseguiu fazer a mesma coisa que a gente organizou em 1 ano em 2020. Acho que a gente volta nessa iniciativa trazendo os principais empresários do Espírito Santo. Acho que é importante eles estarem em um só local para a gente conseguir dar destaque para as pessoas que geram valor para o nosso estado, além de emprego também buscam sempre estar inovando.
E aqui a gente debateu na semana passada uma agenda de reformas e hoje, especificamente, a gente tem falado sobre as inovações dentro do mercado de capitais. Começamos com o Open Banking, vamos terminar junto com o presidente do Banco Central. As coisas mudam muito rápido. Se a gente olhar para trás, há 10, 15 anos, a gente estava vivendo as primeiras transações em internet banking. O novo era o caixa eletrônico. Hoje a gente está falando de Open Banking, Pix, ou seja, o avanço tecnológico, impulsionado pela tecnologia, como você disse, trouxe novidades. E é muito importante que a gente se prepare, estude essas novidades, para que o empresariado entenda esse novo mercado financeiro digital. O digital traz muito avanço, facilita o acesso, diminui o custo, mas é muito importante também que a gente estude esses assuntos para que a gente os implemente com segurança, sobretudo no quesito proteção de dados, e que a gente consiga trazer todos os benefícios que eles nos prometem com segurança a todos. A transformação digital veio para ficar e veio de forma acelerada. Nós, no sistema Sicoob, tínhamos já uma base de transformação digital, de serviços disponíveis para os nossos cooperados e aconteceu de forma, inclusive, até natural. Então, só um número aí no primeiro semestre, 95% das nossas transações foram realizadas por meios digitais, 95%. E quando a gente fala de transações envolvendo transações financeiras, propriamente dita, esse número chega perto de 80%. Ou seja, as pessoas já estão utilizando serviços digitais e, repito, isso reduz o custo transacional, que melhora para todo mundo, porque os spreads podem ser reduzidos e a gente contribui melhor com a sociedade. E como é que você entende a importância do Espírito Santo estar muito bem posicionado nesse cenário de fintech? Com relação à história do PicPay, primeiro que eles foram antes da regulação. Então não tinha ninguém fazendo o que eles faziam e na época a gente fez um estudo para avaliar se o que eles estavam fazendo era possível, era legal e se tinha alguma coisa diferente. Então a gente validou o modelo de negócio que eles já estavam fazendo e o nosso estado, a partir daí eu vejo um movimento muito forte, né? A gente conversou com o Darcy aquele dia, ele falando, assim como a gente vê várias empresas irmãs aqui no Espírito Santo. Então que bom que a gente está nesse movimento, que bom que a gente está sendo referência para o Brasil em meios de pagamento, em fintechs, em startups e contem com a gente. As baixas taxas de juros, o Open Banking, o Pix e as novidades tecnológicas implementadas pelo Banco Central despertaram no mercado financeiro oportunidades de negócio. Sobre isso, conversamos com 2 executivos e empreendedores do mercado. Bom, agora eu estou aqui com o Bruno Loyola, CEO da Plug, que é uma startup que presta serviços de tecnologia para o mercado financeiro. Bruno, em primeiro lugar, a gente está vivendo aí uma revolução digital no mercado financeiro, nos serviços financeiros e bancários, né? O ano passado a gente acelerou aí 50 anos em 5, sob essa perspectiva. Você é uma das lideranças desse movimento. Eu queria que primeiro explicasse essa questão do Open Banking. O que é o Open Banking que tanto se fala, dessa nova agenda de modernização do Banco Central? Perfeito. O Open Banking, como você disse, faz parte da agenda do Banco Central para estimular a competitividade e aumentar a inovação no sistema financeiro nacional. Na prática, o Open Banking é uma adaptação do regulador à Lei Geral de Proteção de Dados, onde cada um é dono do seu dado e você consegue fazer o que quiser com ele. Tá? Então a Plug vem justamente para cumprir, para permitir que qualquer empresa, seja uma pequena fintech hoje, que pode ser o grande unicórnio amanhã, até grandes corporações, consiga utilizar os dados financeiros dos seus clientes para conseguir prover produtos e serviços mais personalizados, melhores. Bacana. E aí hoje, quando a gente fala de dados, um tema muito em voga é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente ali olha uma certa desconfiança para isso, mas o Open Banking é um movimento que veio para ajudar os consumidores, as pessoas a acessarem melhores produtos financeiros, você tem um crédito, por exemplo, mais barato, né? Então eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador como que esse movimento de digitalização puxado pelo Banco Central ajuda o consumidor final. Perfeito. Para o consumidor final, na prática, o Open Banking vai permitir que você, que é dono dos seus dados, não é mais um banco ou a instituição que você tem relacionamento. Você, como consumidor, é dono dos seus dados. Então, você consegue transportar, consegue portabilizar esse dado para outras instituições financeiras, para fintechs ou para a empresa que você quiser. E com isso, essas empresas, conhecendo o seu comportamento financeiro, elas vão poder oferecer serviços mais personalizados. Então, você mencionou a parte do crédito, por exemplo. Então, hoje, se eu vou solicitar um crédito, eu vou pedir para o banco que eu tenho relacionamento. Mas não significa que aquele banco tem o melhor crédito para mim.
Se eu conseguir, hoje ele consegue ter essa informação muito detalhada do meu comportamento, mas se eu quiser compartilhar essa informação que é sua, do consumidor, você consegue, de uma forma sempre com consentimento, para permitir que outros bancos, outras fintechs consigam oferecer um crédito melhor baseado no seu comportamento e não num pedido genérico. Então, no fim das contas, isso pode baratear o acesso a financiamento e crédito para os consumidores, é isso? Sem dúvida nenhuma. Qual outra grande mudança que o Open Banking traz? O Open Banking é diferente do Pix, né? O Pix é uma inovação incremental que o brasileiro adotou e é muito bom. Mas o Pix é uma mudança no qual antes você fazia uma TED, um DOC, uma transferência de dinheiro e agora é permitido você fazer de maneira mais fácil, mais rápida, mais eficiente, mais barata, você fazendo essa transferência do dinheiro. Então o Pix é uma inovação incremental. O Open Banking é uma inovação, faz parte da mudança de uma infraestrutura que vai permitir outras inovações. É difícil eu fazer um futurismo aqui, sabendo como que vai ser os serviços financeiros. Eu sei que a gente está construindo, a partir desse momento, a base para que o sistema financeiro realmente inova, para entrar novos players, cumprindo com o objetivo do Banco Central, que é estimular a inovação, que é você aumentar a competitividade para baixar juros, para oferecer serviços mais personalizados, para você ter um gestor financeiro pessoal, para você conseguir investir de forma mais eficiente, enfim, a mudança está começando só agora. Agora eu estou aqui com o Rodrigo Cury, que é CEO do BTG+, o banco digital para o varejo do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Rodrigo, a gente falou e fala muito sobre esse momento de transformação digital do setor bancário, do setor financeiro. A gente tem vários exemplos de startups que estão bombando aqui no mercado, né? O BTG com a plataforma digital é uma delas, né? PicPay aqui do Espírito Santo, Nubank, enfim. Por que o mercado enxerga tanto valor nessas empresas digitais? Ricardo, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar no programa. Admiro muito vocês, sigo vocês, então estar aqui com vocês é muito legal. Essa pergunta ela é bem ampla, né? O primeiro, a gente parte de um mercado extremamente concentrado quando a gente fala de bancarização no Brasil. Pouquíssimos bancos operando. Exatamente. Então, você tinha alguns anos, 10, 15 anos, 95% da atividade de varejo concentrada em 5 ou 6 players mais ou menos, né? Isso evidentemente traz menos concorrência, traz menos opções para o usuário. As novas tecnologias, elas trazem um momento maravilhoso para a nossa indústria, porque ela traz novos serviços, ela coloca o cliente no centro, ela traz mais concorrência e ela traz para o mercado coisas novas. Então as fintechs elas tiveram um papel e têm um papel fundamental em mexer esse mercado que estava muito parado. Inclusive os bancos tradicionais eles começam a se mexer porque não tem nenhum bobo na indústria. Então você começa a ter um cenário completamente diferente, porque hoje você pode escolher o banco da cor, do sabor e do jeito que você quer. Agora, Rodrigo, esse movimento de digitalização, ele é positivo para o consumidor, né? O que o consumidor ganha, no fim das contas, com tantas opções e com opções cada vez mais preparadas para a experiência do usuário? Hoje você encontra serviços que são muito melhores do que você encontrava no passado. Você encontra também especializações. Então, o BTG Pactual Digital, nossa plataforma de investimentos, ele traz para o mercado, por exemplo, serviços que antes não existiam através da tecnologia, através da digitalização. O BTG+, a nossa iniciativa de varejo, ela começa a trazer uma perspectiva de uso de dados do cliente, de serviço ao consumidor, que também não é muito comum na nossa indústria, né? Tem uma série de fintechs, uma série de bancos digitais que se especializam em determinados serviços, determinados produtos e começam a complementar esse quebra-cabeça, né? Isso traz novamente para o mercado um movimento muito positivo, porque o consumidor tem opções de escolha, traz concorrência, consequentemente isso é bom para o mercado, bom para o consumidor e por último você começa a bancarizar uma massa de brasileiros que estava à margem do setor financeiro. A gente teve um exemplo agora na pandemia, né, de um aplicativo usado pelo governo para distribuir o auxílio emergencial. E esse aplicativo ele rapidamente virou aí um banco digital, um dos maiores bancos digitais do país, né? Qual é a perspectiva do BTG Pactual com o BTG+? No segmento que a gente atua, a gente vê um espaço muito grande de atuação, um espaço que ninguém está ocupando.
Alguns dos bancos estrangeiros, por exemplo, que estavam no Brasil há muito tempo, saíram. Então, o cliente de média, alta renda, o cliente um pouco mais sofisticado, hoje ele tem menos opções do que o cliente que está entrando no segmento bancário ou no sistema bancário, clientes jovens, clientes que começam a aderir ao sistema. Então, são clientes sofisticados, investidores ou não, que hoje têm menos opções do que esses outros clientes. Nós identificamos essa oportunidade, aproveitamos já uma marca forte, segurança, uma tecnologia que já existia dentro de casa para desenvolver esses novos produtos e ocupar esse espaço, e estamos fazendo isso com bastante sucesso. Esse momento é fundamental não só para o Brasil como um todo, porque o Brasil ficou 20 anos, 30 anos com a taxa de juros tão alta e não permitia que o dinheiro privado fosse para novos empregos, novas rendas, geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento. Porque o governo, gastando sempre muito mais do que recebe, ia no mercado, captava todo esse recurso pagando taxas muito elevadas. Essa redução está fazendo com que o volume de recursos chegando para startups, o volume de recursos chegando para aquilo onde gera emprego e renda, que o Estado só tira emprego e renda. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Quando o Estado pegava todo o dinheiro, o que acontecia? Não sobrava para a iniciativa privada. Então, essa redução, a gente tem que trabalhar com todos os fundamentos da economia para que ela se permaneça ou, se possível, reduza mais ainda, que já esteve um pouquinho melhor, para que efetivamente esse dinheiro chegue na economia e a gente gere emprego e renda para a nossa sociedade. Passamos por um momento difícil, né? A pandemia, a gente evita relembrar da pandemia, mas não tem como esquecê-la. Então, agora realmente é o momento da gente pensar na retomada, pensar em linhas de crédito que contribuam com a retomada da indústria, a gente pensar em voltar a gerar emprego, renda e riqueza. A indústria tem voltado bem, né? Tem retomado bem. Alguns poucos setores ainda estão passando por um momento de mais dificuldade, mas no modo geral a indústria está muito bem. Para nós do cooperativismo capixaba é muito importante esse tipo de iniciativa. Nos traz um momento de discussão, de debate, de inovação. Hoje a presença aqui do presidente do Banco Central do Brasil traz novidades, inclusive a segunda fase do Open Bank. Para nós do cooperativismo, em especial na data de hoje, o cooperativismo financeiro é sempre muito importante. Obviamente, estamos com nossos dirigentes de todas as cooperativas presentes, prestigiando o evento, porque é um momento salutar de debate sobre a economia e principalmente sobre inovação. Entender para onde estão indo os juros básicos da economia é fundamental para qualquer pessoa. É a taxa de juros que define o quanto vai custar aquele seu financiamento de carro ou casa. E é a taxa de juros que é utilizada pelo governo para tentar controlar também a inflação, que, como já sabemos, bate no bolso de todo mundo na hora de fazer a compra no supermercado. A carne ficou mais cara, é a inflação. Mas afinal, o que está acontecendo com os juros no Brasil? Ninguém melhor do que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o homem que define a taxa de juros, para responder isso. Nós acreditamos no princípio da separação, ou seja, a moeda é flutuante, mas é uma flutuação suja, porque a gente tem períodos de descontinuidade onde o Banco Central precisa intervir para garantir o funcionamento da moeda. A gente tem um instrumento de política monetária que é juros, e para a parte de prudencial, ou seja, a parte de estabilidade financeira, nós usamos as medidas que nós chamamos de macroprudencial. Então, o câmbio ele é flutuante, ele tem uma função importante de absorver os choques. Quando você tem um risco maior, a moeda desvaloriza, você reorganiza preços. Então, pensar que eu tenho muitas reservas, vou fazer uma intervenção muito grande no câmbio, né? A venda de reserva não muda a direção do câmbio, ela ameniza, né? Então, o que seria, como seria essa crise hoje se a gente não tivesse nenhuma reserva, por exemplo? Então, eu acho que tem, primeiro, o ponto é entender o modelo. Segundo, né, é impossível para qualquer banco central do mundo, né, fazer um trabalho, né, de expectativas, de segurar as expectativas com um fiscal descontrolado. Então, quando eu entrei, eu brincava dizendo que eu não era o piloto, eu era o passageiro, que o piloto era o fiscal, né? E nós fomos surpreendidos pela pandemia, o governo fez um plano de enfrentamento grande, da mesma forma que o Banco Central fez um plano de liberação de liquidez e capital muito grande para atravessar a crise.
O Brasil foi um dos países que mais cresceu o crédito no mundo emergente durante a crise, acho que em parte pelas medidas que nós fizemos, né? Mas você tem uma conta para pagar. Na verdade, como nesse movimento o câmbio serviu exatamente com esse ajuste de choques, a gente teve as relações de troca do Brasil que melhoraram. Além disso, você teve alguns outros processos, a inflação também é parte dele, que fizeram com que, no final das contas, no fim desse processo do auxílio emergencial, a dívida bruta brasileira ficasse muito abaixo do que se imaginava anteriormente, né? Vale lembrar que tinha gente falando que é para 100%, e a gente está mais perto de 80% do que 100%. Né? A gente não está muito diferente, na verdade, do que estava antes da pandemia, está um pouco pior, é fato, todos os países estão, mas se a gente pegar o delta de endividamento bruto durante a pandemia e o que foi gasto, o Brasil se saiu relativamente bem comparado com os outros países do mundo emergente. E aí a gente teve uma melhora, o câmbio foi até abaixo de 5, né? Porque o fluxo financeiro mundial compra duas coisas, compra crescimento com sustentabilidade. No mundo emergente, sustentabilidade é interpretado como sustentabilidade fiscal. Então, a gente viu, quando os analistas começaram a ver que a dívida bruta tinha uma trajetória melhor do que o esperado e que o Brasil estava sofrendo várias revisões de crescimento para cima, de novo, crescimento para cima, com sustentabilidade, a gente começou a ver fluxo de entrada no país e a gente teve esse momento de melhora. E aí, de uns tempos para cá, com algumas notícias, como o tema dos precatórios, o tema da qual vai ser o novo programa Bolsa Família, incentivos para setores específicos e coisas desse tipo, esses temas geraram um ruído, onde, né, o mundo financeiro, os agentes econômicos, passaram a ter uma percepção de que, bom, a percepção que eu tinha até um tempo atrás de que o fiscal estava melhorando, agora eu passo a ter uma percepção, ou pelo menos um risco, que o fiscal não está melhorando tanto e os preços corrigiram em relação a isso. Então, de novo, eu volto a dizer que a coisa mais importante, né, num país que tem um nível de dívida que o Brasil tem, que já flertou com esse problema muitas vezes, é passar uma mensagem de credibilidade fiscal. Essa é a mensagem que vai permitir o Banco Central fazer o trabalho, né, com menor nível de juros e com maior eficiência. Bom, agora eu estou aqui com Paolo de Sora, fundador da RPS Capital. Ele gerencia 4 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileira, né? Paolo, uma vez você disse que não tem como ser Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo aqui no Brasil. O Buffett é conhecido por fazer posições de investimentos muito para longo prazo. Então, ele carrega ali um papel, uma ação de uma empresa por 10, 20, 30, 50 anos, muitas vezes. E você disse que não dá para ser Buffett no Brasil por conta da instabilidade política. Você acha que esse cenário político ele vai clarear, vai melhorar, a gente vai conseguir ter mais segurança para os investidores e empreendedores aqui? Ricardo, primeiro eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês aqui do Espírito Santo. Estava contando que primeira vez que eu saí lá da toca do escritório lá de casa de São Paulo, e é um prazer de estar aqui dividindo um pouco de visão com vocês. Eu acho que a gente está vivendo um panorama clássico daquilo que eu meio que coloquei por trás dessa ideia de que o horizonte de investimento no Brasil, infelizmente, ainda é muito curto, né? Nós vamos ter eleição ano que vem no Brasil, uma eleição difícil, polarizada, está difícil de visualizar assim, o cenário 23, 24, 25, em função dessa dificuldade de entender o que vai ser a economia. Estamos vivendo agora um período, jogamos o juro lá para 2% no Brasil nos últimos anos, já estamos agora, não durou praticamente 2 anos, já estamos subindo o juro de novo. O juro deve ir lá para a faixa de 8%, talvez 8,5%. As curvas de juro no mercado financeiro já estão indicando até duplo dígito, perto de 10%. Então, assim, essa volatilidade macroeconômica que existe no Brasil e que dificulta a gente, de fato, ter esse horizonte mais longo, como nos Estados Unidos, lá que o PIB cresce 2%, 3% por 30 anos, o juro é 2, 1, 2 por 30 anos. Os nossos ciclos são mais curtos, muito por conta, acho que primeiro dessa instabilidade política, da falta de continuidade de projeto, né? Infelizmente, os ciclos políticos no Brasil são muito curtos. Eu acho que a reeleição, na minha opinião, é uma coisa muito ruim para o país, porque cria-se imediatismo do gestor e aí ele tem que ficar concedendo coisas para poder ser reeleito.
Então, é um modelo que cria ainda mais uma perversidade de curto prazo nas decisões políticas. O Brasil precisa passar por reformas estruturais. A gente vem caminhando, é verdade, mas assim, precisamos caminhar muito ainda na direção de melhorar o ambiente de negócios, de ter uma estabilidade macroeconômica, das contas públicas, né? Acho que o maior problema brasileiro, infelizmente, é gastar mais do que arrecada. Com certeza. Tem um Estado muito grande. Então a gente assim, estamos ainda eu diria, do começo para o meio do caminho para fazer as reformas, que aí criaria um ambiente macroeconômico mais estável para essa curva de juros não ficar indo para 2, indo para 10, depois para 2 de novo, depois para 10, que é o que dificulta, na minha opinião, essa visão mais de longo prazo. Agora, Paulo, você falou da curva de juros, expectativa de juros na casa de 8%, então o juro vai voltar a subir. A gente sabe que juro baixo é sinal de estímulo para ajudar a desenvolver a economia. Com esse juro mais alto agora, que deve vir aí fim desse ano para o ano que vem, a gente deve ver a economia retraindo, né? E para onde vai a inflação? Bom, primeiro que a inflação está descontrolada no curto prazo, né? Não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno global, mas a gente aqui, infelizmente, reverbera, né? Nós temos uma economia que é muito indexada, os contratos, né? Aluguel é IGPM, aí o IGPM foi lá para a faixa de 12%, 13%, 14%, aí já mexe com o mundo do aluguel, aí o mundo dos shopping centers, Chegou enfim. até 30% as tarifas, de IGPM nos últimos 12 meses. Isso. As tarifas de serviços públicos todas indexadas. Então, assim, a gente tem um problema de uma economia que realmente aqueceu muito rápido, né? A gente foi lá para baixo na pandemia, ela aqueceu muito rápido, foi um V-shape, muito estímulo do governo com os coronavouchers, que foram importantes, tinham que ser feitos. A verdade é que a economia acelerou muito rápido, a gente está vivendo um choque de commodities muito forte, né? Então os preços de commodities agrícolas, commodities metálicas... Aqui para o Espírito Santo é muito importante, porque é um estado exportador de commodities, né? Agrícolas metálicas. Tem o benefício sobre a atividade em estados que nem o Espírito Santo, mas a verdade é que a gente viu uma subida de inflação muito forte e o Banco Central ficou um pouco atrás da curva, esperando a coisa, enfim, esquentar demais, deixar a fervura ficar muito forte, agora está tendo que intervir. Então, a gente esse ano já estourou a meta faz muito tempo do Banco Central, nós estamos com expectativas para o ano que vem dessa inflação também estourar a meta. Mesmo o topo da meta, nós lá projetamos para o ano que vem inflação de 5,5% no Brasil, que é acima do topo da meta do Banco Central. E agora o Banco Central está tendo que vir de uma forma mais forte. Com certeza vai frear a economia. A gente começava o ano imaginando um 2022, não esse ano, 2022, com uma economia crescendo na faixa de 2, 2,5%. A gente andou revisando para 1,5%, até estava vendo hoje que o Itaú, a área econômica do Itaú também revisou o PIB para o ano que vem para 1,5%. Então, nós vamos desacelerar. A gente tem um outro problema muito sério, que eu acho que está sendo pouco debatido e que para nós lá está preocupando muito, que é a questão da crise hídrica. De fato, nós estamos vivendo aqui, não tem nada com o governo, né, que é mais uma questão de chuva. Talvez, assim, falta de planejamento da matriz energética. Pensar o que eu preciso fazer hoje para não faltar energia daqui 10, 15 anos, né? Lembrando que o Brasil cresceu muito pouco nos últimos 20 anos. E mesmo crescendo pouco, né, a gente dá um salto de 5% esse ano de PIB, 5,5%, em cima de um PIB fraco do ano passado. PIB fraco, exatamente. E já estamos com problema de energia. Então, a gente aquele negócio do planejamento de longo prazo, por que não dá para ser o Warren Buffett no Brasil? Porque, de fato, as políticas públicas não são desenhadas olhando o longo prazo. São desenhadas olhando a próxima eleição. Isso. E, assim, na nossa opinião, está desenhado um problema hídrico para o Brasil em 2022. E que não vai ser só 22, mesmo que a gente passe ali nota 5 em 22, ou seja, que tenha uma boa chuva no verão, que encha parcialmente os reservatórios do sul e sudeste do Brasil, que é basicamente a caixa d'água do Brasil. A gente vai encarar um problema em 23, a gente vai encarar um problema em 24, porque a gente não está se preparando nesse sentido. Então, por tudo isso, a gente acha que o ano e aí tem eleição, que eu não falei aqui, que é um ano de eleição. O Lula está na frente em todas as pesquisas, né? Na eleição é ano de dúvida, é ano de segurar um pouco o investimento para ver o que vai acontecer. Então, por tudo isso, a gente sim acha que o ano que vem vai ser um ano de um PIB mais fraco, de um juro mais alto,
E aí vamos torcer para que a política vá na direção correta, que a gente consiga fazer uma transição legal de política desse governo, que ele se mantenha ou que venha um outro governo, mas que faça as políticas públicas na direção de destravar o crescimento brasileiro a médio prazo. Bom, agora eu estou aqui com Cássio Bruno, fundador da Molt, uma gestora de ações com mais de 8 bilhões de reais na Bolsa de Valores, nas bolsas de valores, né, Cássio? Cássio, qual é a principal dificuldade que vocês encontram hoje para navegar esse mercado de ações? Se a gente puder falar uma dificuldade, parece uma coisa contrassensual, mas é o juro baixo no mundo, né? Então, essa política altamente expansionista no Fed, ela traz precificações de mercado às vezes não tão fáceis de você concordar. Então, obviamente, é uma frase que a gente gosta de falar bastante. Quando é fácil captar dinheiro, é difícil de investir. Quando é difícil de captar dinheiro, é muito fácil investir. Porque os ativos ou têm muita concorrência ou têm pouca concorrência. Hoje em dia, obviamente, os ativos no mundo, qualquer ativo bom, de tecnologia ou de alguma coisa que é um setor que vai crescer bastante... Estão caros. Estão bastante caros, você tem que topar valuations bastante agressivos, né? Então essa é uma dificuldade. Ele fala de política expansionista, né? Está falando dos juros baixos do Banco Central americano, que jogou muito dinheiro na economia e fez com que as bolsas ficassem, de certa forma, infladas ou pelo menos caras, né? Exatamente. Essa é talvez a maior dificuldade de navegar. E aí todo o resto, a gente ao longo de vários ciclos econômicos que a gente investe, quase 20 anos investindo em bolsa, o resto você consegue navegar muito bem, os ciclos são muito parecidos. Obviamente, o que a gente tenta fazer é pegar quão parecido esse ciclo é com o anterior. A gente aqui até acha que é muito parecido em alguns casos com a bolha da Nasdaq. Não estou falando que... A bolha de 2000, quando a bolsa de tecnologia americana, a Nasdaq, explodiu lá. Tem muitas diferenças, né? Porque obviamente a gente andou muito, a internet lá era muito incipiente, agora as coisas são realmente muito rápidas. Mas os valores que você paga são bastante parecidos. Então você está enxergando aí o mercado no exterior, nos Estados Unidos, de certa forma bolhado, é isso? Não, é difícil falar que é uma bolha. Quando você separa o mercado americano, tem muita coisa barata, muita coisa barata. Quando você entra em alguns casos específicos, de empresas que são muito boas mesmo, com uma perspectiva muito boa do futuro. No meio de empresas mais tradicionais, né? As tradicionais muito baratas, e essas empresas novas, tecnologia, mais complexas. Vou dar um exemplo aqui, que a gente gosta de falar, por exemplo, o Zoom, né? O Zoom, todo mundo usa, é um negócio espetacular. Que é a ferramenta de videoconferência. A ferramenta de videoconferência foi super beneficiada com toda essa questão da pandemia, mas você paga quase 100 vezes receita. O que significa pagar 100 vezes receita? Significa que aquela companhia tem que crescer. O normal é pagar uma empresa madura 2 vezes receita, 3 vezes receita. Então, ou seja, 2 ou 3 vezes o que ela fatura. O que ela fatura. Então, você tem que esperar que aquilo ali cresça 50 vezes. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. A gente acha que tem, enfim, esse setor de conversa online vai crescer, mas você tem competição. Então, a competição mais óbvia, que até na nossa empresa a gente mudou do Zoom para ela, é o Microsoft Teams, que você já paga no Office, é um negócio que vem de graça, você não precisa pagar uma coisa adicional. É uma questão de mudar o hábito. E a Microsoft foi muito competente em fazer isso. Então, tem que tomar cuidado, tem casos que são mais caros, tem casos que são mais baratos, mas tem muita empresa, então a gente gosta muito de olhar lá o detalhe da empresa que está difícil pagar. Bacana. Agora, quando a gente fala de transformação digital, você citou um exemplo com Zoom, Microsoft Teams, a gente tem também um movimento ganhando força no Brasil. Quando a gente olha para a Bolsa brasileira, a gente ainda não tem tanta representatividade de ações de empresas de tecnologia, mas já começa a ver alguns IPOs, aberturas de capital na Bolsa de Valores, dessas empresas, desse setor. Como é que você enxerga esse movimento aqui para o Brasil? Esse movimento está acontecendo igual no Brasil, é bem interessante. Obviamente, os líderes estão lá fora, então a Molt tem uma visão global desses setores. Alguns casos no Brasil, quando a gente compara o que tem vindo, então só voltar um passinho atrás, tem alguns investidores que são obrigados a investir no Brasil. A gente, em um fundo nós temos 3 fundos, 2 deles não são, então a gente tem a possibilidade de olhar para fora. Quando a gente compara, mesmo essas empresas lá fora com no Brasil, eu prefiro, em muitos casos, ter a líder lá de fora. Sim. Se é para pagar caro, eu prefiro pagar caro na líder lá fora. Então, é ótimo que você tenha
tenham vindo várias empresas novas no Brasil, elas estão consolidando o mercado brasileiro, mas quando a gente ainda compara o setor de tecnologia daqui com lá fora, a gente ainda prefere bastante lá fora. Eu estou aqui agora com Iskandar Nemer, que é CEO da Rhino Securitizadora. Ele atua também no mercado financeiro aqui do Espírito Santo. E a primeira pergunta é sobre isso, Iskandar. Você veio do mercado de rochas ornamentais, né, e tem um papel aí, lá não só no sul do estado, mas no estado inteiro, em ajudar esse mercado hoje de rochas ornamentais aqui no Espírito Santo. É um mercado muito importante, uma cadeia muito importante para o Espírito Santo. Eu queria que você dissesse um pouco como que você enxerga o mercado financeiro para esse setor aqui no Espírito Santo nos dias de hoje. Ricardo, como você bem disse, eu vim do mercado de mineração, então a gente conhece o setor e através da Rhino hoje, que é uma plataforma atualizada de financiamento de cadeias produtivas, nós estamos desenvolvendo de forma muito atual, de forma muito conecta com essa cadeia rica que tem aqui no Espírito Santo de rochas ornamentais. Tem grandes players, pessoas que realmente estão trazendo uma evolução para esse setor fora dos patamares normais. E nós acreditamos que dentro desse setor, principalmente na área de mineração, existe uma necessidade muito grande de renovação de capital, de avanço, de investimento. E a Rhino vem de forma muito leve e fair, trazendo operações que proporcionem a esses players alavancarem seus negócios de forma saudável e dessa forma alimentar uma cadeia muito rica, tanto do mercado nacional quanto para a exportação. Bacana. Agora, o Iskandar, você veio de Cachoeiro, que é um celeiro do mercado de rochas do Espírito Santo. Eu queria que você contextualizasse um pouco o nosso telespectador como está o mercado de rochas ornamentais aqui no estado hoje, que é um mercado muito importante, mas que a gente ouve pouco falar. Eu acho que hoje o nosso estado tem nacionalmente a maior relevância nesse setor. Nós estamos com o setor de rochas ornamentais, na minha visão, no melhor momento até hoje. Nós estamos com um câmbio favorável, nós estamos com a demanda reprimida, nós estamos com o mercado de construção civil muito demandado e esses players que por muitos anos se dedicaram, estruturaram, desbravaram materiais realmente completamente impensados, hoje estão conseguindo evacuar de forma muito expressiva as suas produções. Então a gente acredita que esse ciclo vai se manter e que eles precisam realmente, neste momento, aproveitar a demanda para melhor estruturar o setor como um todo. Agora com Daniel Aoni, diretor comercial da Aoni Imóveis. Daniel, esse momento de retomada econômica e de juros estruturalmente mais baixos, mesmo que tenha voltado um pouco, subido um pouco os juros, é um momento muito bom para o mercado imobiliário, né? Como é que você tem sentido isso na ponta do mercado imobiliário? Mesmo que a gente tenha, Ricardo, algum tipo de aumento de juros, ele não é substancial para que a gente tenha uma alteração muito grande no movimento do mercado. O mercado ele vinha num flat grande há algum tempo, e a retomada veio forte, ela continua forte e a taxa de juros do mercado imobiliário ela continua sendo o empréstimo mais barato do mercado. Então a gente continua vendendo bastante, as pessoas não estão mais engavetando seus planos, né? Acho que a pandemia nos mostrou que a gente não pode fazer isso mais. Então o mercado continua em alta e a perspectiva é que continue por bastante tempo. Prefeito, a gente está passando por um momento de transformação digital que possibilitou, né, retomada econômica aqui da economia do Espírito Santo. Como é que você enxerga esse momento agora para a nossa população? É muito importante, a gente, como você colocou, 1 ano e meio aí, sem a gente ter oportunidade de visualmente e pessoalmente encontrar com as pessoas, né? E no momento de retomada, o país precisa caminhar, e caminhar agora ligeiro, né? Muitas oportunidades colocadas, a gente vê que a classe empresarial, trabalhadores, todo mundo se movimentando, a imprensa dando suas contribuições, como sempre, para que essa retomada, a travessia já foi, graças a Deus, melhor do que a gente podia esperar. E agora a retomada ela vai ser em um ritmo bastante acelerado porque a gente vê a união de forças, tanto setor público como privado. Muito importante, né, esse momento de reforma tributária, apesar de ainda faltar muito para que a gente consiga chegar numa reforma que vá beneficiar a todos,
a gente quer diminuir não só a carga, mas a complexidade, né, do nosso sistema tributário. Eu acho que o momento é bastante importante, temos que debater sim, trazer lideranças, tanto do setor privado quanto do setor público, é muito importante e faz toda a diferença. Se a gente pode tirar coisas boas da pandemia, uma dessas coisas é essa aceleração da digitalização, né? A gente consegue hoje fazer mais com menos, né? Esse setor financeiro, setor contábil, setor até de gestão empresarial, ter o acesso à digitalização nos seus processos favorece e muito para o crescimento sustentável das empresas. Expectativas são as melhores possíveis, nós temos uma economia que está retraída, mas acredito que agora é só decolar, estamos no melhor caminho, vamos lá, vai dar certo. Bom, o programa Mundo Business volta já com mais conversas com quem faz a roda da economia girar. Fica aí! Nos encontros Folha Business, maior evento empresarial do Espírito Santo, conversamos com diversas lideranças políticas e empresariais. Quem também esteve presente nos encontros Folha Business foram os executivos do agronegócio capixaba. Com eles conversou Stephanie Sampaio, colunista de Agrobusiness. A gente está muito acostumado em eventos como esse somente entrevistar homens, mas tenho aqui representatividade feminina também no agro. A Fernanda é um grande exemplo de como pode estar bonita, né? De salto, mas também de botina, né, Fernanda? É isso aí, a gente tem que se preparar para tudo, né? Fernanda, o que você está achando do nosso evento e qual é a importância do agro capixaba? Esse evento está sendo muito interessante, desde semana passada que a gente também participou. Está trazendo temas, né, para nós somos empresários rurais, né, produtor às vezes não se vê tanto como empresário, né, mas é uma empresa a céu aberto com muitos desafios. Então as temáticas que vêm sendo trazidas, os debates, os painéis, trazem temas que são fundamentais para nós empreendedores, né, vão facilitar, vão tirar o peso, né, que é a burocracia, os impostos, e está trazendo também possibilidades de a gente inovar mais, investir mais, gerar mais emprego e renda no campo, que é o que a gente gosta. Primeiro agradecer o convite, né, por estar nesse grande evento, um evento de altíssimo nível, com grandes executivos, grandes empresários, e poder estar compartilhando conhecimento aqui está sendo um momento muito, muito interessante e agregador, né, para o nosso conhecimento. Mais uma vez o Folha Business, a TV Vitória, está de parabéns. O evento tem atendido à necessidade da sociedade, da demanda no mercado, tanto político quanto financeiro, econômico, né? Está de parabéns, muito bom o primeiro evento, a semana anterior, e agora também vai fechar com chave de ouro, né? Agora, ao meu lado, nós temos Luiz Carlos Bastianello. Ele é o presidente da Coabriel e nos prestigia aqui nesse evento. Luiz, muito obrigada pela presença. E qual é a importância de ter representatividade agro num evento como esse? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo me expressar. Eu acredito que isso é uma grande oportunidade que nós temos de estar alinhado com os rumos que o país está tomando e para que a gente também possa ter esse conhecimento e aplicar no nosso negócio. Parabéns à Folha Vitória, é um evento onde vão estar vários empresários capixabas, né, no segmento agro também. Então, assim, para nós é uma satisfação muito grande estar podendo participar desse evento no dia de hoje. Recentemente fomos até Santa Maria de Etibá, vocês acompanharam por aqui e falamos um pouco da incorporação da marca Veneza à Copeave. Denilson, explica um pouquinho para a gente da importância dessa fusão. Para nós, assim, para nós e os associados da Veneza, né, foi muito importante essa fusão, porque as duas cooperativas se tornaram uma só, né, se tornaram Copeave, e aí ganhamos mais corpo, né, isso influencia muito na questão do leite, né? Porque você consegue fazer um trabalho junto aos produtores de leite, como a gente faz na avicultura, no café, né? Em outros segmentos da Copeave. Agora também podemos fazer esse trabalho no leite
para ajudar os nossos produtores a produzirem cada vez mais leite e leite com mais qualidade. Sensacional essa oportunidade, porque nós precisamos de conversar muito mais do que os nossos agricultores, conversar com o público urbano. E nessa pandemia, o agro foi efetivamente quem pagou a conta do Brasil. Hoje, 26% do PIB de exportação é oriundo do agro. E, naturalmente, também tem a parte social, que é a produção de alimento. Então, o alimento que chegou à sua mesa foi o agro que produziu. E as políticas públicas que o governo ofereceu, os investimentos que o governo faz, nesse momento, também é financiado pelo superavitário do agro. Então, nesse momento, o Brasil é agro, né? O agro deu a sua resposta, deu a sua importância e precisa ser reconhecido e valorizado cada dia mais. Tanto do ponto de vista social, com produção de alimento, mas, naturalmente, com a importância econômica extraordinária. É muito importante a gente estar vivenciando isso, né? No mundo da tecnologia, na evolução que o mundo está indo, né? Na tecnologia, a gente chegando aqui e vendo isso que está acontecendo hoje. O Open Bank, por exemplo, é uma coisa que a gente imaginava há tempos, né? E que agora já está sendo realidade. Então, parabéns a todos os envolvidos no processo, envolvidos no evento, que está trazendo para a gente uma facilidade, algo novo, né? Dentro dos nossos trabalhos, que vai nos ajudar a diminuir o nosso trabalho com o financeiro, com a parte administrativa, né? Vai facilitar bastante para a gente. Então, parabéns ao pessoal do evento, e isso é muito bom e a gente fica grato pelo que está acontecendo. O Encontro Folha Business é hoje o maior foro de debates empresariais do Espírito Santo. No nosso entendimento, a digitalização é um caminho de ida sem volta. Não que ela vai eliminar o contato humano, mas ela vem para somar o contato humano e fazer com que a gente possa trabalhar de uma forma mais otimizada, mais produtiva. Então a gente tem uma crença muito grande que a digitalização é parte do processo para que as empresas sejam empresas melhores e para que nós mesmos profissionais possamos ser profissionais melhores, usando o que a gente tem de melhor, que é a criatividade, a nossa capacidade de tomada de decisão e deixando com que os processos digitais facilitem a nossa vida em todo o resto. Nós que somos uma empresa do Estado, estamos felizes em participar aqui do evento, porque traz para a gente, de fato, a visão do mercado, que é um mercado que está em crescimento, e para a gente é fundamental, porque estamos investindo bastante aqui e queremos crescer junto com todo o mercado, inovando e trazendo tecnologia. Acho que o segundo semestre é um semestre promissor, né? Acho que 2020 foi um ano de entender, no começo desse ano já foi aplicar o aprendizado e agora no segundo semestre realmente a tendência é ser um pouco mais leve, né, do que até mesmo o primeiro semestre de 2021. E eu fico muito feliz de ver a Apex, né, junto com o BTG, junto com outras entidades aí, promovendo o Espírito Santo. E é muito importante esse evento porque o mercado que eu atuo, que é o mercado imobiliário, ele depende muito dessa taxa Selic e de todas essas condições. Hoje a gente está vendo uma valorização maior na produção, na criação de emprego, na geração de imposto. Isso é importante e que continue assim. Eduardo, a gente vê que a economia está passando por um momento de retomada, né, de volta à atividade no pós-Covid. Você, como empresária, diretora de uma empresa de alimentos, como é que enxerga esse momento? Eu enxergo como muito bom. Nós, durante a pandemia, passamos por alguns percalços para abastecer todos os nossos clientes, os supermercados, e agora com essa retomada da economia, a gente espera aí estar trazendo novidades e mais produtos para vocês. A presença do presidente do Banco Central nos traz novas perspectivas e um cenário mais palpável de para onde o Brasil vai nos próximos meses e anos. Eventos assim são muito importantes, porque além de trazer conhecimento técnico para a gente, um momento de confraternização, um momento de intercâmbio de informações entre nós empresários aqui do Espírito Santo. Hoje está sendo lançado, né, a segunda fase do Open Bank
que vai revolucionar a forma como os usuários e instituições financeiras lidam com os dados desses usuários e tende a beneficiar o consumidor. Então, é muito importante a gente ter o presidente do Banco Central aqui, o Roberto Campos, para explicar isso um pouco melhor para as grandes lideranças do nosso estado. Com esses painéis, a gente falou já no último encontro bastante sobre o foco em políticas, sobre reformas. Agora a gente está falando um pouco mais sobre Financial Deepening, Open Banking, que é a revolução do mercado financeiro realmente. E o investidor precisa entender, e aí, onde que eu me coloco, onde que eu me posiciono, quais são as melhores oportunidades de investimento. E esse evento vem com certeza para agregar bastante e ajudar na tomada de decisão dos investidores. Um evento como esse é fundamental para a gente primeiro conectar, né, as pessoas que movem a economia capixaba de forma que elas possam não estar só se encontrando, mas também usufruindo de um momento que traz muito conteúdo que é vanguarda a nível nacional e eventualmente até global, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Estamos falando sobre o tema Open Banking e o Brasil, né, via o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vai falar aqui hoje, né, tem sido uma referência global no sentido de trazer uma forma de uniformizar o uso dos dados e dar mais transparência para que a gente possa ter melhores serviços e produtos financeiros para o consumidor, né? E o Brasil tem sido uma referência global nesse assunto. Bom, o programa Mundo Business de hoje fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando sempre que você pode rever todo esse conteúdo no YouTube e no Instagram do Folha Business e também no meu Instagram pessoal, @Ricardo Frizeira. Estamos todos os dias no jornal Folha Vitória e em breve mais novidades para vocês. Um grande abraço e um excelente dia.